Estamos, né? Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né? A nossa reunião de número 10, a nossa última reunião dessa jornada. Hoje nós temos, né, o compartilhamento e o feedback. Então, eu vou fazer o fechamento com vocês, né, da nossa última jornada, né? Algumas reflexões aqui acerca da nossa última reunião. Nós vamos fechar, né, na data de hoje. Só vou conferir aqui na planilha, né, as apresentações de hoje. Eu já vou abrir para vocês também, para vocês darem uma olhada. Eu só vou dar uma conferida aqui, até para ver a questão do tempo, que aí a gente faz, né, uma gestão do tempo com as apresentações que eu tenho aqui no cronograma e com relação também ao roteiro, né? Que é um roteiro mais de fechamento que nós temos para passar hoje para vocês. Então, na nossa reunião de número 10, nós vamos fazer aqui o nosso fechamento, né? Do nosso último encontro desta jornada. Aqui, gente, só vou lembrar, né, apesar de estarmos no nosso último encontro, mas, como eu falei para vocês, né, de acordo com o manual do cursista, as presenças, elas são computadas, né, por reunião, então sempre confiram se vocês estão com o @escola de vocês conectados, sempre que houver algum problema com relação a câmera, né? Às vezes um problema com relação à internet, que vocês fiquem, né? Tenham queda da conexão. Então, sempre retratem no chat, que aí ficam registradas, né? Essas justificativas, sempre que vocês tiverem algum problema nesse sentido. Então, é importante que vocês deixem registrado no chat, tá bom? A gente sabe, né, que não é sempre que vai acontecer, né, essas questões aí relacionadas à internet, né, câmera, né, não é toda vez, mas quando acontecer, é importante que vocês deixem registrado, né, no chat, para que vocês não sejam aí prejudicados na questão da presença de vocês, de acordo com as nossas premissas aí que estão registradas ali no manual do cursista. E na nossa reunião de número 10, né, a nossa última reunião desta jornada, como objetivos, né, nós temos, acerca desta reunião, refletir, né, sobre os nossos aprendizados construídos ao longo dessa jornada, desde quando iniciamos até a data de hoje, né, os nossos aprendizados, né, que nós aprendemos, né, com os nossos colegas, as nossas trocas, né, experiências, valorizar também o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, até mesmo para a gente rever, né, como está essa nossa prática pedagógica, né, até por isso que nós estamos trabalhando com aquele documento que eu coloquei no Classroom de vocês e que nós começamos a trabalhar nas apresentações de semana passada, que é aquele documento do compartilhamento do feedback formativo, que é na medida em que cada colega vá fazendo a apresentação, né, cada um de vocês vai dando também o feedback com relação à apresentação, né, de cada colega. Então, essa valorização do feedback, né, como
ferramenta para aprimorar aí a prática, né, de cada um de nós no nosso contexto, né, a nossa prática diária. E compartilhar as experiências, né, com potencial de inspirar colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Então, esse compartilhamento, esse momento, né, de nós realizarmos, né, essa troca de experiências, é um momento muito rico, né, onde nós analisamos, né, essa troca entre pares, essa troca entre grupos, e aí nós, de repente, adaptamos, né, muitas dessas práticas de cada um de nós aqui que trazemos, e acabamos adaptando, né, e acabamos construindo também no nosso espaço. Então, esse compartilhamento de experiências, ele se faz muito importante, inspirador e necessário. Por isso que cada reunião também é importante, né? E essa colaboração de cada um de nós aqui, no sentido de construir uma prática construtiva, né? Em todo o contexto, é uma prática interessante, e a gente acaba levando, né, para o nosso contexto, e adaptando também posteriormente. A nossa agenda de hoje, né, é uma agenda mais simplificada. Então, nós teremos aqui o acolhimento. Eu vou passar um vídeo para vocês, né, um vídeo para a gente refletir, o acolhimento aqui de 7 minutos. Vou passar para vocês o formulário do check-out da nossa jornada, é o check-out da avaliação da jornada em si, como um todo, né, que ela é um pouquinho mais trabalhosa para preencher, eu vou dar um tempo aqui maior de dedicação a ela, para que vocês preencham. Aí teremos o momento do compartilhamento das apresentações, então quem já apresentou na semana passada já passou a régua, né? Já fez o feedback dos colegas, hoje vai só assistir as demais apresentações, e hoje seguiremos com o restante dos compartilhamentos e os feedbacks, né, que vão acontecendo simultaneamente às apresentações. E depois a conclusão da nossa jornada. E aqui, gente, eu vou passar para vocês um vídeo que é um vídeo que fala sobre, né, a inspiração, né, o professor que me inspirou. É um vídeo que nos leva a refletir, né, o tanto sobre os professores que nos inspiraram e inspiram quanto a nossa própria prática pedagógica. Então, é um videozinho aqui de 5 minutinhos para a gente fazer uma reflexão, né, sobre o que nos inspirou para a gente chegar até aqui e sobre quem nós andamos inspirando, né, de repente. Só vou ativar aqui a legenda. E vamos assistir o vídeo. Conceber um plano e assegurar o sucesso desse plano é uma das mais vivas satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Eu tive uma professora de matemática chamada Lucila. Patrícia Porte. Jair Planeta. Tia Norma. Professora Luciana. Dalma. Professora Gleice. Outra professora chamada Maria Rosa. Professora Helena. Professora Rosângela. Professor Fagner. Do Léo Amaral. Se hoje eu sou professor de inglês, eu sou formado em letras, é por ela, com certeza. Com ela, eu soube entender e levar para minha prática profissional o que é ser esse professor educador e não simplesmente professor instrutor. Essas pessoas foram para mim ícones na profissão que eu acho encantadora, que é de dar aula. Eu ficava copiando a letra dela e eu chegava em casa, eu ficava repassando a letra porque eu queria ter uma letra bonita como a dela. Eu fiquei morrendo de medo do Papai Noel, eu chorei, fiz um escândalo, mas aí lá na foto tá todas as crianças super felizes, né, Natal e tal, e eu lá com a cara inchada de tanto que eu tinha chorado, mas no colo da tia Norma, ela segurando a minha mão e tal. Um dos meus irmãos fez alguns aviãozinhos e eles passaram pro quintal dessa vizinha. E ela foi tirar satisfação comigo na escola. Então eu era criança, não entendi nada daquilo e comecei a chorar.
E foi um momento que a professora Luciana me acolheu com carinho. Eu lembro até hoje, ela me tirou da fila, que a gente estava na fila para subir para a sala de aula, e me abraçou e ficou ali abraçada comigo enquanto todas as outras turmas subiam. Eu usava o dicionário para procurar algumas palavras e escrever algumas frases para ela. Por exemplo, "You are very beautiful", sabe assim, só para ela dar o visto. E ela achava isso assim incrível. Tudo. Engraçado que o episódio foi uma advertência. Foi uma situação que a professora não foi, ela foi substituída e ocorreu alguma coisa na sala. E aí a minha frustração, meu medo, o meu sentimento de culpa era em dizer a ela que isso tinha acontecido. Eu não queria decepcioná-la, né? E isso me marcou muito, porque o problema não foi a advertência, o que aconteceu pra mim não importou. O que importou foi ter frustrado a professora. E isso foi muito triste, assim, pra mim, porque eu não queria ter decepcionado. Eles tinham um conteúdo fantástico e uma didática tão ou mais fantástica do que o conteúdo. E ela sempre dava um tapinha nas minhas costas e falava, vai, você consegue. Então hoje, quando eu tenho que apresentar alguma coisa para um público muito grande, quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita vergonha mesmo de falar para muita gente. Eu sempre vem na minha cabeça ela falando isso. Ela falou assim, eu estou aqui para fazer você ser quem você vai ser quando você crescer. A gente discutia naquela época política, o que estava acontecendo no Brasil, era fim da época da ditadura militar. Ela fazia questão de trazer esse exercício de pensamento para dentro da sala de aula, com alunos que ainda eram crianças. E nunca mais eu parei de pensar, nunca mais eu parei de questionar. Ele falava da matéria de uma forma assim tão empolgada, tão bonita, que ia passando um filme assim na minha cabeça, sabe? Demonstrava pra gente um teorema que demorava 6 horas para demonstrar. Era um negócio assim absurdo. Então durante 2 horas ele demonstrava uma parte do teorema e a gente entendia porque a lousa dele era fantástica. Passava-se uma semana, ele voltava para continuar, mas a gente tinha esquecido, então em 15 minutos ele fazia o resumo daquele teorema e continuava. E na terceira aula ele fazia em mais 15 minutos o resumo das 2 aulas anteriores e continuava. Era uma sumidade para ensinar um assunto totalmente abstrato, com uma sequência absolutamente lógica e com uma pujança na explicação, agregando a teoria à prática, que deixava a gente encantado. Nossa, se encontrasse com a professora Gleice. Eu fui procurá-la e eu encontrei no Facebook. E aí eu mandei uma cartinha ali pra ela nas mensagens e estou esperando ela responder. Retribuiria aquele abraço que ela me deu lá em 1983. Hoje eu tô aqui, eu também sou professor, eu acho que ela não sabe que eu sou professor. Eu sempre falo, fala pra sua mãe, que saudade. Eu agradeço ela de várias formas, até mesmo pela minha escolha, né, na escola da minha profissão. Parabéns, professor. A sua função é valiosa E deixa marcas Inesquecíveis Na vida daqueles Que cruzam seu caminho. Você fez a melhor opção da vida, sua, porque você está propiciando a ele um futuro digno. Parabéns por ser professor e por ter abraçado essa profissão. Então, esse foi um vídeo, né, para a gente refletir, né, sobre os professores que nos inspiraram e inspiram, né, quanto à nossa própria prática pedagógica, né, e para a gente pensar, né, se estamos sendo inspiradores, né, para os nossos estudantes e, de repente, também para os nossos colegas, né, e pensar em como podemos, talvez, melhorar as nossas ações, nos tornando cada vez mais inspiradores dentro desse nosso processo, né, de inspiração. Então, é algo para a gente refletir, né, é algo que leva a nós a fazer uma reflexão, né, acerca das inspirações, o que nos levou, né, a de repente a chegar aonde estamos, né, o que nos trouxe até aqui também, como nos inspiramos, né, a chegar aonde estamos, né, o que nos inspirou e como que nós também estamos inspirando, né, por isso a importância também dessa prática do feedback, né, para a gente rever também algumas
questões relacionadas à nossa prática, né? Como está essa nossa prática aí, da nossa atuação. Já vimos o vídeo, e quando falamos, né, da prática do feedback, a gente sabe que o feedback, falamos, né, em encontros anteriores, no encontro anterior, principalmente, a gente sabe que ele é essencial, né, no processo ensino-aprendizagem, ele estimula a reflexão sobre a prática pedagógica, né, ele fortalece o desenvolvimento contínuo de professores e alunos, ele orienta, né, ajustes e aprimoramentos nas estratégias de ensino, contribui para uma aprendizagem colaborativa, promove um ambiente de escuta e confiança e eleva a qualidade da educação e das interações de sala de aula. Então, aqui nós temos alguns elementos, né, que são levados em consideração, que são essenciais aí para levar em consideração o feedback, né? O feedback formativo. Por isso que nós estamos trabalhando com ele, né? Desde jornadas aí, desde a primeira jornada, nessa jornada, em encontros anteriores, e estamos reforçando a cada compartilhamento, né, das apresentações dos colegas, estamos reforçando essa questão aí do feedback, né, que se torna muito importante, né, se torna essencial. E aqui, pessoal, eu vou passar para vocês o formulário do check-out, tá? Vou colocar para vocês aqui no chat esse formulário, né, para que vocês preencham. Então, lembrem-se que ele é um formulário de saída de vocês da jornada, tá? Então, não é a avaliação da reunião, é a avaliação da jornada como um todo. Então, quando vocês fizeram, né, a inscrição para a jornada e tivemos a reunião de número 1, vocês preencheram o check-in da jornada, a entrada de vocês. E agora que vocês estão saindo, né, dessa jornada, vocês preenchem o check-out, né? Então, ele é um pouquinho mais extenso, mais trabalhoso. Eu vou dar uns minutinhos aí para que vocês preencham, gente, o check-out. Então, já está no chat, tá? Então, é importante que vocês preencham, que é a avaliação da jornada 2 como um todo, tá bom? Então, vou dar uns minutinhos aí para que vocês preencham esse formulário, que é o check-out, que é a avaliação da jornada de número 2. E nós já retomamos aqui.
Ô, prof, tira uma dúvida para mim. É um feedback, eu tenho que fazer de todas as colegas ou só de uma pessoa? Feedback vai ser só de uma pessoa, que eu já vou explicar daqui a pouco, Ah, tá bom. Pensei que eu tá? tinha comido bronha. Tá bom. Tranquilo. Pessoal, enquanto vocês vão terminando, né, o check-out, então, né, ele é importante, né? E a nossa busca constante aqui é promover sempre, né, a melhoria e o protagonismo dos nossos estudantes por meio dessa formação continuada, né? Na valorização, ela é sempre pautada na valorização dos saberes e a troca de experiências, tá? Então, prosseguindo aí, né, acredito que vocês tenham já terminado aqui o preenchimento do check-out. Hoje está mais tranquilo, até porque nós temos o tempo, e a nossa turma ela não é grande, né? Uma turma pequena, então está bem tranquilo hoje com relação às apresentações. Então, aqui tem o cronograma, né, do que nós tivemos desde a reunião 1 até a reunião de hoje, né? Então, vocês têm os temas aqui que foram trabalhados. Foi uma sequência de 10 encontros que nós tivemos até a data de hoje, né? Então, desde o acolhimento até a reunião de hoje. E aqui tem uma citação, né, da cantora Ivan Lins, que somos a correnteza que começa num gotejar, mesmo que se represe, ela segue e vai transbordar o mar. Uma citação para nossa reflexão. E aqui é o documento do feedback, né, que eu vou explicar para vocês. Então, nós vamos dar confere aqui na planilha. Então, das apresentações que nós vamos ter hoje, tá? Eu tenho alguns colegas que não estão presentes aqui, que eu já vi, que daí eu já vou ter que alterar lá a nota, porque daí, como a apresentação vale nota, então eu vou alterar, porque faz parte de uma das rubricas, né? O relato de implementação, a atividade avaliativa número 2. Então, como eu estava ontem, né, fazendo lá as correções, aí eu só vou fazer o fechamento das apresentações. Então, eu vou mexer em umas notas ainda com relação às apresentações, que elas vão terminar de acontecer hoje, né? Então, aqui nós temos alguns colegas que eu já percebi que não estão presentes. Não sei se vão entrar depois, não me relataram nada ainda no WhatsApp, mas já vi que não estão presentes. Mas só dando um confere aqui, a princípio eu vi que tem a Andréia, a Josemara, a Silvana eu não vi aqui, não vi a Marisete. Aí eu vi a Raquel e vi a Simone. Então, como que vai funcionar a planilha como que vocês vão fornecer o feedback? Então, a Andréia vai fornecer o feedback da Josemara, tá? Deixa eu já colocar aqui, que daí fica mais fácil para vocês, tá? A Andréia vai fornecer o feedback da Josemara. Já vou colocar aqui, vocês já vão ver, que daí fica mais fácil. Como eu não vi a Silvana e nem a Marisete, se elas entrarem depois, daí eu coloco o nome delas. A Josemara vai dar o feedback da Raquel, tá? Porque a Silvana e a Marisete até agora não entraram e não me sinalizaram nada aqui no WhatsApp, que vão atrasar ou se vão faltar, o que aconteceu. Então, a princípio, não vamos contar com elas aqui, tá? Aí, então tá. Então, a Josemara deu o feedback da Raquel. A Raquel vai dar o feedback da Simone. Beleza. Aí a Simone vai dar o feedback da Andréia. Deixa eu ver. Deu certo, né? De quem vai apresentar hoje, todos vão ganhar o feedback. Andréia, Josemara,
Raquel e Simone. Beleza, é isso aqui. Aí, se a Silvânia e a Marisete entrarem depois, uma dá o feedback da outra, tá? Mas a princípio vai ficar assim o feedback de vocês, tá? A Andréia dá o feedback da Josemara, a Josemara dá o feedback da Raquel, a Raquel dá o feedback da Simone e a Simone dá o feedback da Andréia, tá? Então, já coloquei os nomes de vocês aqui. E se caso a Silvânia e a Marisete entrarem, aí eu só ponho o nome delas aqui, uma dá o feedback da outra. Beleza, gente? Aí, aonde que vocês vão dar o feedback? Eu vou pôr aqui eu vou colocar aqui no chat para vocês o documento, que é esse documento aqui, ó. Então, vocês já sabendo, né, quem vai dar o feedback de quem, fica mais fácil. Então, por exemplo, a Andréia vai dar o feedback da Josemar. Então, a Andréia vai vir aqui nesse documento e vai procurar o nome da Josemar. Vai clicar no nome da Josemar, ó. Clica no nome da Josemara. E aí escreve aqui o nome da Josemara, né? Quem que está escrevendo o feedback? É a Andréia. A data é a data de hoje, dia 12/8. Tema da implementação é o tema que a Josemara vai apresentar. E aqui tem alguns questionamentos que vai ajudar a escrever o feedback. Então, aqui já tem alguns feedbacks que foram realizados na semana passada, ó, que já foram preenchidos na semana passada por quem apresentou, né? E aí vocês já têm uma ideia ali de como fazer o preenchimento. Mas é bem tranquilo. Vocês já sabendo o feedback de quem vocês precisam fornecer, é só vir aqui no documento, achar o nome do colega, clica no nome do colega, né? E escreve o feedback, tá? Então é bem tranquilo. Bem tranquilo, tá bom, pessoal? Então eu vou compartilhar com vocês no chat tanto a planilha quanto esse documento do feedback, apesar de ele estar lá no Classroom, mas de repente para vocês abrirem de forma mais rápida aí, para vocês acompanharem, né? Eu já vou deixar compartilhado aqui com vocês no chat também, tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha aí para ver, esqueci de quem que vou fazer o feedback. Olha lá na planilha, que daí eu já coloquei os nomes de vocês, né, com quem vai apresentar hoje. E aí vai no documento do feedback, acha o nome do colega e daí escreve o feedback. E depois um pode olhar o documento do outro para ver como que ficou o feedback. É uma dinâmica interessante. E aí cada um recebe e vê como que ficou. É bacana, tá? Então, daí depois vocês podem dar uma olhada lá, que fica bacana. É uma dinâmica interessante, tá bom? Aí aqui, pessoal, nós temos, né, o tempo de apresentação. Com turmas grandes, a gente trabalha com 5 minutos, mas nós aqui, como vamos ter 1, 2, 3, 4, nós vamos ter 4 para apresentar hoje, vocês podem até esticar para 10 minutos, tá? Que vai dar tempo e vai até sobrar. Então, se passar de 5 minutos aí, não vai ter problema, tá? Não se preocupem, porque nós estamos tranquilos aí com relação ao tempo. É que eu tenho turmas que hoje, por exemplo, a primeira turma da manhã, das 8, tinha 10 para apresentar. Então, tinha que ser 5 minutos para cada um ali, e às vezes passa um pouquinho e quase não dá tempo. E aí, até compartilhar a tela, até, apareceu, né? Tem aqueles contratempos ainda. E aí acaba ficando meio na estica. Mas nós hoje aqui, a gente vai dar tempo, vai sobrar. Então, se vocês quiserem puxar aí para 10 minutos de apresentação, não que quem apresentou em 5 minutos na semana passada vai sair prejudicado, de maneira nenhuma, tá? Não vai sair prejudicado de maneira nenhuma.
vai ter a rubrica máxima da apresentação da mesma maneira, quem apresentou em 5 ou quem apresentou em 10. É que como a gente está com tempo hoje, né, não tem o porquê a gente fazer a apresentação correndo, né, com 5 minutos, a gente estando, né, com 4 apresentações hoje programadas. Então, pode esticar aí para mais tempo, não tem problema nenhum, tá bom? Pode, não precisa fazer correndo e ficar cuidando com o tempo, porque são 4 hoje, podem ficar bem tranquilos, tá bom? E aqui, gente, a título de informação para vocês, para a próxima jornada, quem for fazer a terceira jornada, nós vamos ter 3 novos temas para vocês saberem, tá? Nós vamos ter aqui o GE em língua portuguesa, 6º ano, o GE em matemática, 6º ano, e vamos ter o GE em projeto integrador ensino médio para 2026, que é para 2026, mas nós vamos ter a terceira jornada dele acontecendo agora para o 3º trimestre, que são temáticas aí já inovadoras para o ano que vem, tá? Então é interessante, são 3 novas temáticas agora para a terceira jornada, tá? E o início, pessoal, da terceira jornada é dia 15/9, tá? Então vai ter um período aí para vocês darem uma descansada, quem for fazer a terceira jornada, então vai ter esse período aí para vocês darem uma descansada, e o período, né, a data de início da jornada é dia 15/9. As inscrições, nós não temos a data ainda quando que começam, tá? Quando iniciar o período das inscrições para a terceira jornada, a gente avisa vocês. Eu posso pôr lá no nosso grupo do WhatsApp, quem de repente não sair, né, do grupo ainda, quem quiser ficar lá até receber o informativo de quando começa as inscrições da terceira jornada, eu vou mandar por lá assim que eu ficar sabendo, as inscrições, tá? Mas a data de início da primeira reunião já tem, que é dia 15/9, tá? Já para vocês se programarem. Então, vai ter um tempo aí para vocês darem, né, uma descansada até iniciar aí a primeira reunião já da primeira jornada, que é 15/9. E só a gente aguardar as inscrições, né, que deve sair já em breve. Então, é isso, pessoal. Então, nós temos aí tempo, né, para apresentar, estamos tranquilos aí com relação ao tempo. E a primeira a fazer a apresentação é a Andréia. A Andréia está online aí, a Andréia consegue fazer o compartilhamento? Vou fazer, pronto. Beleza. Bom, meninas, o meu projeto, vou situar vocês, tá? A nossa escola, esse ano, como todas vocês, teve a implementação do D1 e do D2, certo? Porém, contudo, entretanto, o meu colégio, a gente conseguiu o D2 quase no finalzinho do primeiro trimestre. Você imagina, então, que eu estava recebendo o D2 no meados do primeiro trimestre. Então, aquele acompanhamento, aquela criação de vínculo, né? Foi bem problemático até o meu D1 e o meu D2 saber que o D2 não era o professor auxiliar, que ele é corresponsável. Então, a minha implementação foi nesse pensamento, tá? De eu verificar se após as minhas orientações, se eles realmente estavam trabalhando com corresponsabilidade, onde os dois realmente fossem professores, né? Onde houvesse um planejamento, uma atuação mais efetiva dos dois. E depois também, a grande problemática hoje nossa aqui, da minha realidade, das minhas turmas de recomposição, é a questão do engajamento e da comunicação assertiva. Então, esse foi o foco do meu trabalho, tá?
a docência compartilhada, como que estava acontecendo, e a questão do engajamento e da comunicação assertiva. Como que eu comecei o meu trabalho? Claro que eu comecei o meu trabalho de pedagoga no atendimento de oratividade. Vamos lá, vou mostrar. Tá? Vou mostrar as minhas evidências. Então, está aqui, ó. Eu fiz atendimento de oratividade com os professores, onde eu ouvi os dois, tanto o D1 e o D2, do que eles estavam percebendo do nono ano, né, que já fazia um trimestre, como que era o perfil da turma, qual que eram os maiores pontos de atenção, como que eles estavam se organizando enquanto D1 e D2, como estava vendo, de que forma estava vendo essa docência compartilhada, qual era o descritor que eles iriam trabalhar, qual era o menor acerto, como que eles vinham sendo trabalhados. Claro que houve essa escuta, tá? Aí nós pensamos e discutimos qual descritor seria trabalhado na aula que eu iria observar, que, no tanto, era o descritor D15, né? E que atividade, que metodologia ativa que eles iriam abordar. Então, nessa aula, né, nesse atendimento em oratividade, nós acordamos de fazer atividades em pares, tá? Uma atividade de pares, mas não onde os alunos iriam escolher os seus pares. Os professores iam ver, através do nível de cada um, a juntar os seus pares, né? Que é aí que está o X da questão, né? Como é que eu vou convencer a Andréia a ficar junto com a Raquel, sendo que a Andréia não tem tanta afinidade com a Raquel, a Andréia tem afinidade com a Fernanda, né? Mas, tudo bem, separou em dupla, e depois iria utilizar também a roleta, né? Porque o gênero que eles iam trabalhar é o gênero conto, né? E foi lá, a gente fez a observação, e todos os combinados que eu tinha feito com a professora Ana e o professor Gilberto, eu percebi que realmente aconteceu, né? Eu percebi que tanto o Gilberto, que é o D2, ele participava ativamente, né? Ele conduzia a aula tanto quanto a professora Ana, né? Porque o nosso maior problema, sendo que foi inserido após o D2, é esse D2 achar que ele era auxiliar, que ele não tem responsabilidade, né? Então, todo mundo queria ser D2. E quando eu falei que não, que o D2 tem tanta responsabilidade quanto, porque o Estado está pondo 2 professores, porque eles querem ver realmente a melhora significativa, né? Que é que tenha, de fato, um atendimento individualizado. Então, assim, aí começou-se a trabalhar e eu percebi que essa docência compartilhada estava havendo. E quando eles trabalharam a roleta, como que foi a roleta? Foi a roleta de conectivos. Então, assim, eles rodavam a roleta para a dupla, onde a dupla tinha que produzir, eles tinham o início de um texto, né, do conto, da história, e para cada dupla foi dado alguns conectivos, em que cada parágrafo tinha que aparecer aquele conectivo, né? Então, só foi muito legal. E assim, e a gente percebia a turma inteira participando, concentrada, porque além da roleta, eles colocaram o cronômetro. Aí que tá, né? O cronômetro foi o divisor de águas, que daí no feedback, que eu fiz o feedback com eles, eu falei assim, nós temos o nono ano com uma sala heterogênea, pequenininha, uma sala homogênea, né? E nós temos todos os nossos alunos, inclusive os laudados, os hiperativos, os autistas, os TODs. E quando eu faço uma atividade que o professor dá um comando curto e claro, e onde tem evidente lá o tempo para desenvolver cada parágrafo, funcionou e todos conseguiram concluir. Então, né, no feedback com os professores, eu falei assim, eu questionei eles, o que vocês acharam da aula de vocês? A primeira coisa que eles falaram foi assim, Andréia, funcionou, você viu que a roleta deu certo? E a questão do cronômetro, todo mundo terminou, então não via ninguém dormindo, ninguém pedindo para sair da sala, então houve uma participação legal de todo mundo. Então, você percebe que houve um engajamento. E daí, eles perceberam assim, que a metodologia ativa realmente faz diferença, é um divisor de águas, né? Mas eu tenho também que ter a certeza e a evidência que, para mim haver aprendizagem, os meus alunos têm que estar atentos. E quando eles não estão atentos, e quando eles não se sentem parte do processo, e quando eles se viram produzindo, preocupados com o tempo, todos eles produziram, né? Então, assim, eu achei, assim, bem legal a
a interação, é tanto assim que hoje ainda a problemática de observação de sala de aula é ainda um divisor de águas, né? Tem um professor ainda que já recebe bem, eles percebem como parceria, e aqui eu trabalho com os meus professores no sentido que estamos juntos, né? Que eu não sou lá para supervisionar, né? Eu sempre estou mais próxima deles e sempre ouvindo eles, né? Porque quem está na sala de aula, as 5 aulas ou as 6 aulas, são eles que estão na linha de frente. E quando eu pedi o relato da professora a Ana, o professor Gilberto mandou depois do prazo, eu não consegui mandar o dele. De saber, assim, que ela achou produtiva a forma de como nós trabalhamos na hora atividade, no feedback. Então, isso, para mim, foi melhor que eu tirar 100. É o saber que o professor realmente viu aquele momento que nós estamos juntos de discussão, de parceria, né? De saber que funcionou. E quando eu pedi um textozinho para mostrar, né? Que aqui, assim, eu vou mostrar para vocês, calma lá. A produção dos alunos. Aqui também tem o atendimento, a fichinha, o feedback e a produção. Ó, esse foi o início do texto que eu vou postar para vocês. Vamos lá. Vou apresentar. Eu achei bem legal. Ó. Eles começaram com esse inicial, tá? Certo dia, os alunos do 9º ano receberam uma mensagem anônima. Não entre na escola amanhã. Mesmo com medo, todos foram. Ao chegar, perceberam algo estranho. As luzes piscavam, o relógio marcava 3h33 e um som estranho vinha da biblioteca. Aí nós pegamos um relato de uma aluninha, de uma dupla, que eu vou ler porque, assim, elas me colocaram de personagem. Então, assim, o terror da pedagoga. Além disso, as portas estavam marcadas com X vermelho, que aparentava ser sangue, as cortinas estavam rasgadas e no quadro escrito: eu avisei para não virem. Os alunos estavam curiosos para saber o que havia na biblioteca, mas o medo não os deixava ir até lá. Assim, eles pensaram em ligar para os pais, mas não tinham celular. Então, foram até o portão que estava trancado. Cogitaram pular o muro, porém estavam com cacos de vidro. Quando, de repente, uma mulher vestida de bruxa aparece gritando: vão para a sala agora! E corre atrás deles, até a sala, e os tranca lá. E o aluno diz para não pularem a janela. Procuraram a janela, assim fazem quando paravam para olhar o relógio, aparece o reflexo da mulher. Entretanto, percebe que era a pedagoga deles. E o medo passa. E eles perguntavam: o que estava acontecendo? Ela respondeu que fez todo esse escândalo para que os alunos respeitassem o mapa de sala, estudassem para a prova do SAEB, e eles, curiosos, perguntavam o que eram os barulhos da biblioteca. Ela explica que estava testando sua nova cafeteira. Os alunos começaram a rir e, por isso, decidiram fazer o que ela pediu. Olha só, tá vendo? Foi uma estratégia minha para que eles viessem para a escola. Mas o mais interessante é assim, que tudo isso, a recomposição é no foco do SAEB, e eles já, até as minhas turminhas de 9º ano, já estão cientes disso. E a forma deles produzirem cada parágrafo, através da explanação dos professores, alcançou o seu objetivo, e o meu também. Então, para mim, a minha implementação funcionou porque houve, de fato, a parceria dos professores, ou os alunos se engajaram, eles entregaram a atividade, que era a produção do texto em cima de um primeiro parágrafo, em cima dos conectivos. Eles sabiam que eram conectivos, né? E qual era a maior dificuldade do descritor D15. Então, para mim foi assim uma das implementações para mim que mais surtiu efeito, que eu percebi de fato que todas as orientações que a gente deu, de fato aconteceu. Prof, acho que é só isso. Parabéns, ficou muito boa a sua implementação, legal, muito bom, parabéns, legal.
Josemara. Olá, prof. Oi. Eu vou apresentar aqui. Aparecendo, né? Tá aparecendo, aham. Então, vamos lá. Bom dia, então. Bom dia, prof. Bom dia, colegas. Então, a minha implementação se deu aqui no Colégio do Campo Monteiro Lobato, no município de Coronel Domingos Soares. Então, nós somos um colégio de campo, e a nossa escola, assim, ela conta hoje, agora, nos últimos 2 anos, assim, com um número de alunos bem limitado. Então, ela passou a ser multianos, a partir do o ensino fundamental, né, passou a ser multianos a partir do ano passado. Então, foi uma experiência nova aqui para nós, como professores. Eu acho que eu já citei aqui, né, em outros encontros, como eu já fiz a primeira jornada aqui, eu já citei que esse é o meu primeiro ano como pedagoga, atuando como pedagoga. Então, nos anos anteriores, eu atuava como professora de matemática, e já tenho quase 10 anos aí, fechando 10 anos agora de carreira. Então, essa nova realidade também nos trouxe uma perspectiva de ensino, né, uma mudança geral aí no modo de ensinar, né, de ver os alunos, de como conduzir aí o processo de ensino-aprendizagem. Foi bem significativa a mudança, assim, ela, né, nos trouxe um desafio, porque aí eu só tenho no ensino fundamental 2 fases, né, que é a fase 1 e a fase 2, sexto e sétimo ano juntos e oitavo e nono ano juntos. O desafio para os professores se torna maior, né, sempre as estratégias utilizadas em sala de aula e a gestão do tempo para conseguir aí dar conta dos conteúdos, ela tem que ser muito maior, tem que ter muito mais empenho aí em cima. Então, eu escolhi a turma do nono ano, né, que não é somente a turma do nono ano, é o nosso oitavo, nono ali, mas focando, né, dentro da recomposição, como eles têm também as aulas de recomposição, aí focando, né, na aprendizagem dos alunos do nono ano aqui, o nosso ensino fundamental. Na turma de matemática, como eu tenho mais afinidade, então escolhi aí o componente curricular de matemática. A frente de acompanhamento, então, foi a gestão do tempo, porque eu considero que é bem importante, principalmente pela questão de a gente trabalhar nesse formato. Então, saber gerir o tempo dentro de sala de aula para que você consiga, né, dar conta de trabalhar os conteúdos, os pontos mais importantes e que, né, para que você saiba gerir ali esses, né, qual tempo que eu vou destinar para mim, né, para mim estar explicando o conteúdo, qual tempo que eu vou destinar para o aluno estar trabalhando em sala de aula, o que eu vou ter que me organizar para que o aluno também estude em casa, para que eu consiga fechar. Então, esse foi um dos principais pontos, né, de escolher essa frente de acompanhamento. O descritor foi o descritor D28, né, que envolve a porcentagem, que eu acho que o Paraná inteiro ficou, né, um pouco abaixo aí nos primeiros simulados ali, né, do CAET, todos ficaram com a porcentagem baixa aí nesse descritor, e inclusive a nossa escola também, ela apresentou resultados não tão bons, né, foram medianos. Então, a gente focou nesse descritor da porcentagem em conversa com as professoras. Como a prof anterior citou, ali a nossa colega no primeiro trabalho, nós também recebemos o segundo docente já no finalzinho do primeiro trimestre. Então, essa adaptação, né, dos professores trabalharem juntas, né, das professoras conseguirem fazer esse engajamento ela veio depois, né? A gente já tinha toda uma conversa
já ouvia das demais escolas, mas nós ainda não tínhamos, então veio bem no final ali. E agora, para o segundo trimestre, que a gente conseguiu observar mais esse, né, o trabalho, como que está funcionando o trabalho compartilhado aí entre os docentes. Então, a professora Edilmara, como aparece na foto ali, era a docente 1 da sala de aula, e depois veio a professora Maria Sidneide. E a professora Maria Sidneide, ela é uma professora pedagoga. Então, o desafio, assim, para ela, né, nas conversas que a gente tem tido sempre nos acompanhamentos da atividade, o desafio para ela entrar em sala de aula e trabalhar principalmente a matemática foi grandioso, assim. Então, elas sentavam juntas para fazer o planejamento das aulas, sempre a segunda docente ali já levava com antecedência para casa, né, qual que seria o tema trabalhado na próxima aula, para fins de estudo, né, para preparar atividades diferenciadas. Então, foi um desafio bastante grande também nesse engajamento entre as duas docentes ali. E a professora Maria Sidneide também trabalha com a recomposição na língua portuguesa. Então, ela tem os dois componentes aqui como segunda docente. Eu considero que foi bom, assim, para os alunos, porque também já era uma pessoa que eles conheciam e que conseguem ter uma interação bem maior, né, entre as duas professoras ali. Agora, eu vou voltar um pouquinho para cima aqui para mim mostrar todas as fotos desde o início. Só um minutinho. Então, aqui, né, vou passar direto para as imagens aqui para a gente explicar. Então, primeiro ponto, a gente fez aquela conversa com as meninas, e a gente sempre está semanalmente conversando, mesmo que não exatamente nos momentos de acompanhamento e atividade, mas a gente sempre conversa, né? Como a professora Maria Sidneide, ela só tem as recomposições aqui, então ela tem bastante tempo livre, né? E sempre a gente está conversando aqui nos momentos vagos. E então a gente, né, conversamos com as meninas ali, falamos aí qual que seria o descritor com mais necessidade de focar aí a aprendizagem em cima. Tivemos essa conversa inicial, né? Eu sugeri a elas aqui um pouco, utilizei aquilo que a gente trabalhou durante os nossos encontros aqui no GE, né, que é aquele cardápio de técnicas diferenciadas lá, sugestões de como, né, gerir esse tempo dentro de sala de aula. Então, eu deixei algumas sugestões aqui, como dê nome às etapas, né, que você pode criar, não que você precise colocar no quadro exatamente, mas que você crie, né, eu vou ter lá tantos minutos, aí eu vou dar um sinal sonoro para eles, um sinal, né, com a mão, visual de qualquer, um combinado com os alunos, né, principalmente, para mim dizer para eles, essa atividade já vai acabar, né, já vou iniciar a próxima, para que a gente consiga fazer essa gestão mais adequada. As meninas trabalharam, então, com a metodologia ativa dos jogos, né? Na matemática, como eu já fiquei em sala de aula bastante tempo, eu considero uma das metodologias ativas mais eficientes, né? Os jogos, porque eles trazem aquele engajamento, aquela vontade de competir entre os estudantes, assim, que os deixa cada vez mais, eles querem ganhar, né? Eles querem ficar sempre e ver quem que fica no pódio ali. Então, quando você faz um desafio através de jogos, eles se propõem demais a participar. Então, as profs fizeram ali a introdução da aula, tirei a primeira fotinha ali delas fazendo a introdução, a explicação ali dentro da aula do LRCO, e depois foi trabalhado um bingo, então, de porcentagem. Eu tirei uma foto aqui das fichinhas que depois as profs recortaram para fazer o sorteio lá, e aí a prof colocava lá no quadro
2% de 250, né? No primeiro caso, ela deu uma revisada ali, explicou, né? Como que eu vou fazer esse cálculo mental, né? Vou multiplicar, depois eu divido. Como que vai funcionar? Para que eles relembrassem. E aí, depois, seguiu o processo, né? O sorteio e sempre aquela ansiedade deles para gritar o bingo primeiro lá. A participação, o envolvimento, o engajamento deles, assim, eu considerei que foi muito bom, né? A produção deles aumenta, a capacidade de raciocínio lógico, né? Deles conseguirem responder ali mesmo, até mesmo sem o caderno. Alguns ainda, né, utilizavam o caderno como apoio, mas a maioria já conseguia responder, né, somente com a utilização do raciocínio lógico já, né, responder de primeira ali, digamos assim. E após esse momento, né, em sala de aula, que a gente considerou bastante produtivo, aí a gente realizou aquele feedback com as profs, aquela conversa que a gente sempre faz. E as meninas consideraram, assim, que o trabalho conjunto e essa questão né, de ter essa oportunidade da hora atividade também que elas têm aqui na escola, e isso ajuda bastante delas conseguirem ter a hora atividade juntas, né, reforça muito esse trabalho, faz com que elas consigam planejar certinho, né, vamos trabalhar determinada atividade, planeja seu tempo, planeja-se a estratégia, né, quem que vai, né, no primeiro momento, quem que vai conduzir, no segundo momento, qual é o docente que vai conduzir. Então, é bastante pertinente, segundo o relato das nossas profs aqui. E, então, eu considero que o feedback aqui da implementação e do acompanhamento do trabalho das profs foi muito positivo. A aprendizagem dos nossos estudantes, como eles são turmas pequenas, né, ela tem tido, assim, um avanço bastante construtivo, muito bom, assim. A gente consegue, como as profs dizem aqui, consegue fazer um atendimento individualizado ainda maior, né, do que nas demais escolas, porque a gente já somos poucos, né, então consegue fazer essa parte individualizada, assim, mais constante ainda. E foi bem bacana. Acredito que se resume a isso, prof, o nosso trabalho aqui. Legal. Parabéns pela tua implementação também, bem bacana, muito boa. Parabéns. Bom, só para confirmar, Silvana não está, né? Silvana está online? Não, né? Marisete está online? Não, né? Só para confirmar mesmo. Beleza. Agora é a Raquel. Raquel está. Estou aqui sim. Compartilhamento aqui, então. Uhum. Aí. Então, nós escolhemos aqui o clima em sala de aula, porque as professoras, como acho que a maioria estavam falando, né, as duas professoras trabalhando na mesma sala, nós recebemos a professora de recomposição no finalzinho do trimestre também, do primeiro trimestre, porque já tinha passado uma professora e que era de língua portuguesa também, nós escolhemos o 9º ano para fazer essa conversa, e já tinha passado uma professora de língua portuguesa, não se adaptou, largou as aulas, e nós ficamos esperando uma professora que veio uma pedagoga. Porém, a pedagoga e a professora da turma, a professora 1, eles são novatos, começaram a dar aula no ano passado. Então, é difícil, né, algo novo para a gente, e ainda tendo que, né, mostrar algo que a gente também está conhecendo. E a reclamação era do clima de sala de aula, que o 9º ano não estava muito interessado nas aulas.
Então, foi proposto, nós temos até o livro de Lemov aqui para os professores estarem sempre procurando técnicas novas e tudo mais, e foi apresentado a rotação por estações, para que elas usassem e fizessem os descritores de menor acerto, porque eles estavam trabalhando enfileirados, e a professora pedagoga, ela tinha que também estudar o que estava sendo apresentado para os alunos, então era bem difícil, e eles ficavam meio, eu acho que era até isso que os alunos ficavam meio não tão atentos às aulas. Mas quando a gente focou na rotação por estações, que cada estação teria um descritor de menor acerto, e que cada uma cuidaria de uma estação, né? Os próprios alunos gostaram, por quê? Porque em menor a gente colocou alunos que sabiam mais com os que sabiam menos, entende? Para ficar mais fácil a compreensão, um ajudaria o outro, né? Então, ali, a professora, foi a primeira vez, a gente imagina, né, que só falando os professores vão lá e colocam em prática, porém não. A gente tem que ir mesmo, é um fato ir lá e mostrar. E quando foi feita essa rotação, foi muito tranquilo, e inclusive continuaram a fazer isso. Os outros professores pediram para deixar a sala arrumada já, para fazerem sempre isso aí, sabe? Então, nós testamos, inclusive, uma semana inteira, e os outros professores gostavam. Por incrível que pareça, a gente imagina que é sempre utilizado, e não é, né? Então, foi algo assim que as professoras conseguiram ficar melhor trabalhando entre as duas. Acho que foi isso, professora. Simplesinho, mas é isso. Legal, muito bacana, muito boa a sua implementação também. Parabéns. Muito bom. E agora é a Simone. Olá, tudo bem? Viu, tutora? Eu gostaria que você compartilhasse meu link, porque eu estou no celular e eu não tenho computador. Eu estou com o computador, mas só para me acompanhar. Seria possível? Tranquilo, pode deixar que eu vou compartilhar, sim. Por favor. Deixa eu abrir aqui, aí eu já preparo aqui a tua apresentação. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui na síntese do relato, mas se você precisar de algum outro slide, daí você me fala que eu mudo, tá bom? Tá, eu vou achar aqui, então. Daí fala que eu vou mudando. Tá. Eu já vou achar aqui, só um pouquinho, só um minutinho. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Não é fácil, gente, usar duas técnicas assim, né? É verdade. Não, mas pode ficar tranquilo. Não tem problema. Deixa eu vou ver onde que tá aqui. Meu computador tá lento. Já hoje eu achei ele aqui, agora eu perdi. Achei. Aí, muito bem. Vamos lá, então. Então, né, eu sou a professora Simone, pedagoga Simone, né? Eu atuo no colégio professora Zuleida, daqui de São Mateus do Sul, né? Minha primeira experiência como professora pedagoga, né? Não sei falar muito bem, né? Mas não sei se expressar igual as outras aí, que faz muito tempo que já estão atuando, né? Mas vamos lá, né? Então, a minha observação de sala foi no nono A, né? Com a professora Cleusa, né? Uma ótima professora, né? E os alunos montaram um jogo, né? Eles montaram um jogo bem legal sobre fato e opinião.
né? Vai ter bastante fotos aí que vocês quiserem compartilhar, mas depois, né? Observei, né? O joguinho deles lá sobre fato e opinião, né? A professora colocou lá no quadro lá o que é fato e o que é opinião, né? Ela montou um jogo lá de perguntas, né? Ela fazia as perguntas para os alunos, né? Se era verdadeiro fato ou certo, né? Fato ou opinião, né? E eles respondiam, né? Em cima da recomposição e aprendizagem. Foi muito bacana, né? Eu observei que a professora explicou muito bem, né? O jogo, os alunos interagindo super bem, sabe? E a interação dos estudantes foi bem legal com o jogo, né? O desenvolvimento dos estudantes quanto ao conteúdo apresentado, né? Eles desenvolveram super bem, né? Eles curtiram, como diz, né? O jogo lá que a professora fez para eles, né? E foi bem bacana, assim, tipo, eu adorei. Os materiais apresentados e utilizados recursos digitais, né? Foram cartinhas, né, do fato e opinião. Ela fez cartazes lá no quadro, colocou no quadro o que é fato, o que é opinião, e trabalhou com os estudantes, né. O tempo adequado da atividade a ser apresentada. O tempo foi 40 minutos, ela levou para aplicar a aula, né. E aí tem a foto minha aí com eles aí, né, eles, os alunos, iam interagindo aí, né, com a brincadeira, uma brincadeira, né, que é brincadeira aprendendo, né. Então, foi essa o meu trabalho que eu apresentei. Desculpa porque eu não sei falar muito bem, tipo, eu me expresso escrevendo, mas para falar eu não sou muito boa. Não, tranquilo, parabéns pela tua atividade. Se elas quiserem compartilhar, igual a tutora compartilhou meu trabalho, se elas querer ler aí, né, dá para ler, né, ver as fotos que eu coloquei aí, deixa eu vou dar mais uma passada aqui, o relato que eu fiz aqui com as professoras, né. A reflexão final. O trabalho na frente pedagógica de língua portuguesa traz um desenvolvimento e um aprendizado de habilidades argumentativa. A proposta que a professora apresentou vai além de uma proposta tradicional, e sim uma que traz o engajamento dos estudantes para maiores desenvolvimento, né? Então, a professora trouxe um trabalho bem bacana, que eu adorei, né? Que dá para a gente, né, no dia a dia, aplicar para os alunos, né? Uma aula bem divertida, né? Seria isso. Desculpa aí, fotos, ó. Desculpa porque daí eu com o celular e o notebook aqui a gente não consegue explicar direito, porque daí a gente vai e pula, né? Mas tá aí o meu trabalho. E as fotos aí, tudo bem legal aí que eu tirei dos alunos interagindo com a brincadeira, né? Do fato e opinião, né? Tem até no quadro umas fotos aí também, né? Bem legal. Foi bem legal. Professora nota 10, nossa professora Cleusa, nossa professora aqui. Legal, Simone, parabéns pela implementação, ficou muito boa a atividade, parabéns, muito bom. E bacana. E assim, gente, tranquilo, sabe? Essa situação, às vezes, de a gente tentar, né, fazer o compartilhamento e às vezes o equipamento não funcionar na hora que a gente precisa também, é uma situação que acontece. Eu mesma, quando fui fazer, porque eu também tive que apresentar o meu, porque à noite, eu sou cursista à noite, né? Então, à noite eu faço, só que eu faço no meu horário de serviço, né? Quando eu estou na escola, porque de manhã não tem como, porque eu dou o curso, né? À tarde eu tenho uma outra atividade que eu exerço, que é fora da escola, né? É outra atividade que não tem nada a ver com escola. E daí à noite eu estou na escola, então à noite eu faço. E aí, quando eu fui apresentar, parece que deu tudo errado também. A tela demorou, travou, daí a professora lá falou, o teu áudio está muito baixo, nossa, daí me desconcertou, daí eu já perdi o roteiro do que eu ia falar, daí eu fui falar perto do microfone,
daí eu só via metade da minha testa aparecendo lá na câmera. Enfim, acontece, gente, isso é normal, tá? Então, tranquilo, tá tudo certo. Vocês são 10, vocês apresentaram super 10 aí, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. E sempre dá um aperto, né, na hora da apresentação, porque a gente não sabe, né, se vai rodar, se o troço vai dar certo, se vai aparecer, ou se o microfone vai funcionar, se não vai cair internet na hora, enfim, a gente fica meio apreensivo mesmo, mas deu tudo certo, gente. Parabéns a todos aí, né, pelo compromisso de vocês, né, pela nossa jornada aí, né, por nós termos caminhado juntos aí durante essa jornada, né, estivemos aí durante esses 10 encontros juntos, então agradeço aí pelo comprometimento de vocês, né, pela atenção de vocês, e nós encerramos aí, gente, a nossa segunda jornada, né, missão cumprida, e a gente tem, né, a cada troca, cada aprendizado, né, a gente reflete, até eu mesma aqui, do outro lado aqui, eu como formadora, eu também faço uma reflexão, né, sobre a minha prática, quando eu aprendo com vocês, né, não é só eu, né, que estou aqui falando, seguindo um roteiro e estudando, muitas vezes, algumas coisas para repassar para vocês, mas eu também aprendo bastante coisa, e a colaboração ativa de vocês é um dos pilares aí do sucesso do nosso curso, né, que juntos a gente continua caminhando na mesma direção, buscando pela melhoria, né, da educação da nossa escola, dos nossos estudantes. Então, é um trabalho em conjunto, e é um trabalho muito significativo, né, para todos, para mim também, inclusive, né. Então, agradeço aí pela participação de vocês, por essa caminhada que nós tivemos. Então, assim que eu tiver notícias da inscrição para a terceira jornada, quem for fazer, eu mando lá no grupo, mas a data de início da primeira reunião já é dia 15 de setembro, isso a gente já tem, tá bom? Então, parabenizo a todos vocês aí, por estarmos juntos, né, nesse tempo aí que nós passamos juntos, mesmo que online. Tenho vocês aqui com muito carinho, né, alguns de vocês desde a primeira jornada. Então, né, aqui, né, hoje me despeço, mas levo cada um de vocês com carinho aí, né, a gente aprende junto, sempre. E claro, quem for fazer a terceira jornada, estamos aí, né, e quem não for fazer a terceira jornada, de repente, quem sabe, né, ano que vem, a gente se encontra novamente, tá bom? Então, agradeço vocês, né, de coração, pelo companheirismo. Tenham uma boa semana. Não vou dizer até a semana que vem, porque acabou, né? Mas fiquem bem, gente. E mando no WhatsApp ali para vocês, quando abrir a inscrição para a terceira jornada, quem for fazer, tá bom? As notas eu vou terminar de lançar, daí eu vou lançar já no LRCO, que daí eu já vou fazer o fechamento, daí já vou mandar a devolutiva para vocês ainda hoje, tá bom? Beleza, gente, agradeço de coração aí vocês todos. Um grande abraço para vocês, gente, fiquem bem, tá bom? Tchau, pessoal. Até. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Desculpa aí que hoje eu fiquei mais ausente do que aqui, mas sem diretor e com o Saeb, começando amanhã, enfim, correria danada, beleza? Fique tranquila, tá tudo certo. Beijo, valeu, obrigadão. Beijo, valeu.